Sabe quando o negócio é tão feio, estranho, visceral, bizarro, que tu como espectador olha e fala: caralho, da hora. É isso que acontece com o Vingador Tóxico. Não esses Vingadores Tóxicos. Melvin became the Toxic Avenger. Esse. O Vingador Tóxico é um filme trash de 1974 produzido pela Troma Entertainment, que é uma das produtoras indie underground mais importantes do cinema B. Esse filme vai ganhar um remake que vai ser lançado agora dia 29 de agosto. Pode ser que quando esse vídeo seja lançado já tenha saído o filme, mas por enquanto eu não vi ele. Mas enfim, vamos falar sobre o clássico lá, o original de 1974. Esse é um filme completamente satírico, com muito gore, efeitos práticos e bastante violência. Ele tem um body count bastante alto, contando 21 mortes, e a maioria delas é bem chocante. E ainda com todas essas mortes super violentas e bastante absurdas, talvez isso nem seja o mais chocante do filme. Ele tem muitíssimos gatilhos, definitivamente não é para um público mais sensível. Os vilões são nefastos, eles falam e fazem as coisas mais horríveis e absurdas que tu pode imaginar. É aquele tipo de personagem que te dá uma raiva, sabe? Eles são racistas, homofóbicos, praticam violência com criança, animais e abuso sexual também. Tem até um nazista ali no meio, tipo, nazista mesmo, assim. E quando tu tá vendo o filme, isso tudo só é aceitável, assim, tu só consegue continuar vendo o filme porque todos esses vilões são amassados e triturados pelo nosso herói, o Vingador Tóxico, ou Toxi. O Vingador Tóxico é, na verdade, Melvin. Ele é um cara desajeitado, sem muitas habilidades sociais e que sofre bullying constantemente no seu local de trabalho, que é a Academia de Tromaville, a cidadezinha onde se passa o filme. E essa cidade seria aquela clássica cidadezinha de subúrbio americana que pareceria perfeita não fosse pelo fato de ser considerada a capital mundial do lixo tóxico. E é exatamente isso que vai transformar o Melvin no Vingador Tóxico. Ele cai num caminhão de lixo e acaba se transformando em um monstro com uma força descomunal e um senso de justiça aguçado. Isso acontece quando Melvin está sofrendo uma pegadinha pelo grupo de jovens mais odiável da face da Terra. Esses caras aqui, ó. Eles fazem tipo um GTA na rua, sei lá, saem atropelando pessoas e contando pontos por cada pessoa atropelada. Eu não vou mostrar aqui porque eu quero que esse vídeo seja acessível, mas a primeira morte é uma das cenas mais chocantes de todo o filme e é esse grupo de imbecis aqui atropelando um menino na rua e depois tirando fotos. É tipo, meu Deus. Eu quis contar essa cena aqui porque, apesar dela ser uma cena muito chocante, horrível, ela já dá o tom satírico do filme. Logo depois desse ato absurdo, esse filho da puta aqui fala assim: Yeah, let's go for it again! No, I can't. I gotta go home. What? Well, I gotta get up early in the morning. Gotta go to church. É tão gostoso quando eles morrem. Mas é esse o tom do filme. Através do exagero, do absurdo, da inversão de valores, do humor questionável, eles conseguem satirizar a sociedade e a política americana dos anos 80. A crítica vai desde a obsessão pelo corpo até a industrialização desenfreada, a poluição e a corrupção. O filme foi produzido e lançado no contexto específico de New Jersey nos anos 80. Nessa época, New Jersey estava enfrentando uma crise no setor de gestão de resíduos, com uma grande participação da máfia. Isso levou a casos de extorsão, assassinato e despejo de lixo tóxico em lugares indevidos. How long have these drums been here? These drums have been here 5 years, and they were so toxic, they're still here. We're talking about poisoning the atmosphere. We're talking about poisoning the wells. We're talking about killing people. This is your most dangerous problem for our times. The people who wanted to buy you out in 1976, were they nice guys? No, they were soldiers in the organized crime panel. A conexão da máfia com esse setor já é antiga e bem conhecida. Inclusive foi representada lá em Os Sopranos. I'm in the waste management business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype, and it's offensive. E é nesse contexto que Lloyd Kaufman cria o Vingador Tóxico, fazendo desse escândalo o pano de fundo da história e satirizando a política local. Ele é um produto cultural dos Estados Unidos dos anos 80. Só que, infelizmente, por ser um produto cultural dos Estados Unidos dos anos 80, ele também traz estereótipos, imagens e piadas que hoje, em 2025, a gente sabe que são problemáticas.
Vingador Tóxico é puro suco da contracultura trash punk dos anos 70 e 80. É uma obra anti-establishment marcada pela estética suja, pelo deboche e pela recusa de qualquer bom gosto hollywoodiano. A ideia era rir da cara do sistema, da política, da hipocrisia moral e da própria indústria cinematográfica. E a ideia era fazer isso da maneira mais exagerada possível. Tudo é caricato. As atuações, o gore, a maldade. Por essas e outras que o filme ficou conhecido nas Midnight Movies, que eram sessões de cinema que rolavam à meia-noite e exibiam filmes cultos, transgressores e que desafiavam a norma. A questão é que, mesmo fazendo parte da contracultura e satirizando os vilões, o filme ainda carrega marcas do seu tempo. Ele traz representações e piadas que eram comuns na época e hoje a gente sabe que são problemáticas. Como, por exemplo, uma representação caricata de corpos queer, piadas gordofóbicas e até capacitistas. E para entender isso, a gente precisa ter em mente duas coisas que estão relacionadas. Que uma obra sempre vai refletir o seu contexto histórico e que a gente chega nessas obras com um conjunto de expectativas que é moldado pelo nosso próprio tempo, com debates que não eram comuns no contexto da obra. Esses debates fizeram a gente abrir as nossas cabeças e ver certas representações que eram comuns na mídia de uma maneira negativa. E isso não é exclusividade do Vingador Tóxico, esse é um fenômeno que é comum em diversas obras, inclusive obras revolucionárias. Rocky Horror Picture Show, por exemplo, foi um marco para a representação queer e a liberdade sexual, mas ainda tem cenas de consentimento que são bem questionáveis, olhando com os nossos olhos de 2025. Who is it? Who's there? It's only me, Janet. Oh, Brad, darling, come in. Oh, Brad. Oh, yes, my darling. Oh, but what if... It's all right, Janet. Everything's going to be all right. Oh, I hope so, my darling. Oh, it's you! I'm afraid so, Janet. But isn't it nice? You... Pink Flamingos também desafiou a moralidade dos anos 80, mas também está cheio de elementos ofensivos. A proposta aqui não é passar pano, e sim tentar entender que ainda que eles tivessem essa mentalidade transgressora, eles ainda estavam inseridos em um contexto e trazem elementos problemáticos desse contexto. Um filme subversivo, revolucionário de décadas atrás não vai ter o mesmo nível de subversividade atualmente, porque a gente vai construindo esse debate e acrescentando elementos nele. Então é normal que obras mais antigas, ainda que sejam questionadoras e levantem debates importantes, ainda tenham seus probleminhas aqui e ali. E é assim que eu quero que vocês vejam Vingador Tóxico, mantendo o olhar crítico atual, mas talvez relaxando um pouco as nossas expectativas para poder olhar o filme como o que ele realmente é. Uma obra que confronta as hipocrisias da sociedade e também a ideia de valor cultural da indústria cinematográfica tradicional. Afinal de contas, o grotesco também é arte. E já deu pra ver que o remake que foi feito recentemente com o Peter Dinklage e o Elijah Wood é mais uma reimaginação do filme do que um remake mesmo, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver ele, mas ao que parece, ele foi adaptado ao nosso conjunto de expectativas atual. Ele não vai trazer esses elementos problemáticos que tinha o original. Bertolt Brecht says the way to fight fascism, Trump is humor. Humor, that's the weapon. É o fantasma da agenda woke. Essa linguagem que o Vingador Tóxico traz como arma de choque, o exagero, o cômico, o nojento, o corpo deformado, o de mau gosto, o sexual, isso tudo encaixa no que o teórico russo Mikhail Bakhtin chamou de realismo grotesco. O Bakhtin vai chegar nesse conceito a partir de festas populares medievais, o carnaval. No carnaval rolava uma suspensão de toda a ordem social, hierárquica, religiosa que era estabelecida. As regras normais da vida cotidiana eram abolidas durante essa festa. Era um período em que o corpo era celebrado, mas não pela beleza e pela pureza. O que se celebrava era o chamado baixo corporal. O baixo corporal é o sexual, o escatológico, o ventral. É tudo aquilo que sai do corpo e que normalmente é censurado. Durante essas festas, era tudo permitido. Era a celebração de processos biológicos que normalmente a sociedade tentava esconder e polir. Os valores eram invertidos. O bobo virava rei e o rei virava bobo. O ridículo e o riso eram permitidos. E o Vingador Tóxico é o corpo grotesco em sua essência.
Ele não é um herói bonitão. Ele é produto direto do lixo que a sociedade hipócrita de Tromaville produziu. Ele literalmente nasce do que tem de mais rejeitado. E assim como nas representações grotescas medievais, a gente vê sangue, fluidos, brutalidade. Aqui também vale tudo. Ele não prende os vilões. Ele mata, destroça, esmaga, faz o que quiser com eles. É sem escrúpulos. E essa violência não é só gore pelo gore, ainda que o gore pelo gore seja bem legal também, tá? Essa violência também é simbólica. É o destronamento carnavalesco. Os vilões são os reis corruptos de Tromaville e o Vingador Tóxico é o bobo da corte que ganha licença para espancar, humilhar, matar publicamente. Officer O'Clancy, take care of this toxic waste. O filme se usa do grotesco como arma política. Ele pega aquilo que a sociedade rejeita, que é o feio, o monstruoso, o diferente, o fora do bom gosto, e transforma na única força capaz de mudar as coisas. É o lixo lutando contra o próprio sistema que criou ele. And the next time you're in danger or in need of help, look to the horizon and maybe, just maybe, the Toxic Avenger will be there. E esse é o meu apelo para que vocês deem uma chance para o Vingador Tóxico de 1984. Ainda com as suas contradições, ele é um filme subversivo que vale a pena ver. E além da questão política, gore é bem divertido, né, gente? E é isso, por hoje é só. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, te inscreve, comenta aqui embaixo. E é isso aí, obrigada. Tchau!